Povo de Deus, é bom estarmos juntos adorando ao Senhor, que o senso da presença dEle encha o nosso coração de muita paz, de muita esperança, e que nos próximos minutos, ao estudarmos a Sua Palavra, possamos sentir de uma maneira especial Deus falando a cada coração. Eu imagino que os mais curiosos já viram o tema, não é? E esse é um tema que surgiu em minha mente a partir da compreensão daquilo que a gente entende biblicamente que é essencial. Obrigado, pastor. O que é essencial para que de fato a gente alcance o grande ideal de uma vida cristã de êxito. Vitória plena surgiu a partir da compreensão do Evangelho, da sua forma plena, de como Jesus age para nos tornar realmente plenamente vitoriosos. Abra a sua Bíblia, por favor, em Romanos. Romanos, capítulo 7, versos 24 e 25. Enquanto vocês abrem a Bíblia, minha palavra de apreço ao pastor da igreja, pastor Samuel. Já nos conhecemos há um bom tempo, fomos companheiros de administração da igreja, e está aqui na igreja central. É uma imensa alegria de estar com os irmãos e também com o pastor e sua família, que conhecemos há tanto tempo. O carinho também aí do Rosildo, primeiro ancião, nos recebeu muito bem, e eu agradeço muito aí o acolhimento. Romanos 7, 24 e 25, diz Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. Esse é um texto que é um texto de transição entre aquilo que Paulo vinha argumentando sobre a realidade do pecado no mundo e na vida de cada ser humano, porque em seguida ele falaria da realidade da vitória, como de fato, embora a gente tenha uma condição de pecadores, e o pecado tenha nos tornado tão fatalmente destinado à morte, morte eterna, por isso que no contexto aqui no capítulo 6, Paulo diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Capítulo 7 é um dos capítulos mais interessantes deste livro, porque depois que ele apresenta o conceito de salvação pela fé, é curioso que ele agora fala como isso deve acontecer em nós. Por isso que ele apresenta duas leis nesse capítulo. Alguns consideram como sendo duas naturezas que devem existir em nós. A primeira, por nascimento, é a lei do pecado. A segunda, pelo renascimento, que é a lei de Deus. E a lei de Deus aqui não é propriamente dito ou resumido nos 10 mandamentos. A lei de Deus tem a ver exatamente com a nova experiência que adquirimos a partir do momento que experimentamos a justificação pela fé. A partir do momento em que a graça de Cristo é superabundante em nós. É a lei de Deus no sentido de que agora temos uma nova condição. Porque a lei do pecado pressupõe a nossa condição desde que nascemos. Porque aquilo que Davi falou de si mesmo é uma realidade para nós. Salmo 51, versículo 5. O que é que diz esse texto? Quem se lembra? Eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Então a condição de Davi é a nossa condição também por nascimento natural. E por favor, nunca culpe sua mamãe por isso. A ênfase não está em que supostamente sua mãe seria culpada, não. Nem mesmo vamos culpar Eva, que foi a primeira que pecou. Porque quando se trata de culpa, quando se trata de dívida com Deus, todos somos seres livres, que embora tenhamos nascido desse mundo já como escravo do pecado, mas Deus estende para todos nós a oportunidade, a possibilidade real de mudar essa condição. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, ele usa uma metáfora aqui.
Porque como é que ele está dizendo aqui do corpo da morte? Qual é a ideia aqui do corpo da morte? Eu imagino que muitos aqui já sabem, mas só para relembrar para você que sabe, para você que ainda não sabe, é bom que você saiba, que Paulo está usando uma das penas de morte do Império Romano, que era um império muito cruel, né? Uma das penas de morte do Império Romano também era a crucifixão. Mas uma delas era essa aqui, conhecida como, Paulo chama de corpo de morte. O que era o corpo de morte? Imagine quando alguém cometia um homicídio, sendo descoberto, sendo confirmado que aquela pessoa é realmente o homicida, ele seria condenado à morte, mas de uma forma muito singular. Se encontrassem o corpo da vítima, esse corpo era amarrado ao homicida, nas costas do homicida. E ele tinha que carregar esse corpo. Se ele quisesse se movimentar ou se ficasse parado, o corpo estaria sempre ligado a ele. Imagine o que aconteceria 2, 3, 4 dias depois. Esse corpo em decomposição. Imagine a condição daquele homem, além de estar carregando um peso imenso, vendo o corpo ali sem vida se decompondo. Por uma questão de dias, o que é que aconteceria? As coisas mais terríveis. Não era só uma questão de mau cheiro, o seu bem-estar seria algo do passado. E só uma questão de dias, o que foi para aquela vítima seria para ele também. Ele também morreria inevitavelmente. Então Paulo está tentando chamar a nossa atenção, primeiro, para a gravidade do nosso problema como pecadores. É um problema que não tem solução em nós mesmos, porque o salário do pecado é a morte. Mas em seguida, como é toda a essência da argumentação que ele usa desde o capítulo 1, quando ele diz já no prólogo do livro, né, o verso considerado como a síntese de todo o livro de Romanos, a carta aos Romanos, que é o capítulo 1, verso 16, né? Não me envergonho de quê? Do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, a partir daí, Paulo vai exatamente mostrar que, crendo em Cristo, sua graça poderosa é superabundante para resolver qualquer situação espiritual. E quando ele, então, termina de expressar um certo desespero, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Pense nisso, porque a condição de Paulo é a minha e a sua condição também. Quem pode nos livrar desse destino cruel? Mas Paulo tinha resposta, por isso que em seguida ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus trouxe realmente a solução para esse problema aparentemente insolúvel. E curioso que, como eu disse, esse é um verso de transição, porque logo depois, olha o que Paulo vai dizer: agora, pois, já não existe, é o capítulo 8, verso 1. Capítulo 7 e 8 faz parte do mesmo bloco, lógico. Então veja o que ele diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação. Para quem? Para os que estão em Cristo. Os que estão em Cristo. Está em Cristo, irmãos. É o segredo, é a essência para que a gente possa se livrar da lei do pecado como ameaça à nossa perdição. Em Cristo. Curiosamente, nesse capítulo 8, ele usa 3 vezes a menção a Cristo de uma forma singular, usando preposições diferentes. A primeira é essa: em Cristo. Esse é um dos versos que, de certa forma, é um dos mais confortadores da Bíblia,
mas ao mesmo tempo, um dos mais difíceis da gente assimilar na prática e de viver com a consciência de que uma vez que entregamos nossa vida a Cristo, em Cristo, não há condenação. Viver uma vida sem um senso de culpa, de penalização, é sempre um desafio. Mas Paulo está dizendo, para os que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Por que Paulo falou com tanta segurança? Primeiro, pela inspiração, né? Segundo, porque o que ele falaria em seguida estaria demonstrando exatamente o que seria na prática isso. Paulo, entre os escritores do Novo Testamento, foi o que mais falou sobre salvação das formas mais profundas e convincentes. Aqui em Romanos ele usa toda essa linguagem mais jurídica, né? Por isso que ele usa muito a expressão justificação, né, pastor Samuel? Porque ele está usando uma linguagem jurídica para então entendermos como que esse problema, que todos nós, se continuássemos na mesma condição de pecadores, sem ser redimido em Cristo, o único resultado seria a condenação. Então, usando essa linguagem jurídica, ele diz: Cristo nos justifica. Por isso que nele não há nenhuma condenação. Eu queria lembrar para vocês que o apóstolo Paulo, também quando ele escreve aos Gálatas, quando ele escreve aos Efésios, quando ele escreve aos Hebreus, a gente crê, né? A maioria de nós cremos que Paulo escreveu também Hebreus. Ele sempre faz a abordagem à questão da salvação em 3 fases. A primeira fase é a fase da cruz. A segunda fase é a fase do santuário, onde Jesus está intercedendo e desde 1844 também julgando o seu povo. E a terceira fase, a partir da sua volta, que é o período do reino da sua glória. E curiosamente, existem 3 expressões que nos faz pensar exatamente nas 3 ideias desse sermão. A primeira delas está relacionada com a vitória em Cristo. Como é que nós temos tanta certeza disso? São 3 expressões usadas. Primeiro, por Jesus na cruz. Segundo, por Jesus no santuário. E depois, por Jesus já na nova terra. O que ele disse lá na cruz? Foi a última frase dele. Ele citou 7 frases. Ele falou 7 frases. Mas a última, só João registrou. Está no capítulo 19, verso 30. O que ele disse antes de expirar, antes de morrer? A última frase dele, qual foi? Está consumado. O que tinha de tão significativo nessa frase? E tem. Se nós lermos Hebreus capítulo 12, versos 1, especialmente verso 2 e 3, veja como ele expressa, capítulo 12, verso 2 e 3. Ele fala aqui da experiência religiosa, né, no verso 1, como sendo uma experiência de um atleta, não é? Participando de uma corrida. E ele então diz no versículo 2: olhando firmemente para o autor e o que mais? E consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Então, quando ele usa aqui a expressão autor e consumador, ele está falando aqui primeiro do ponto de partida, da garantia da nossa salvação, que foi exatamente esse grito de Jesus na cruz: está consumado. Não foi um grito de desespero, não foi o grito de alguém que estava se sentindo derrotado, pelo contrário, a expressão é uma expressão de vitória. Está consumado não é o mesmo que está consumido. Está consumado significa que ele concluiu a obra para a qual ele veio realizar. A obra da salvação da humanidade está consumado.
usando uma linguagem comercial, reconheceríamos que essa é a linguagem usada por Pedro, né? 1 Pedro 1, capítulo 1, quando ele fala que não fomos comprados por prata, por ouro ou qualquer outra coisa preciosa desse mundo, fomos comprados pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Então, numa linguagem comercial, nós tínhamos uma dívida impagável. Mas Jesus veio e se colocou em nosso lugar, nos substituiu, fazendo o que nós deveríamos fazer. E ao se colocar em nosso lugar e dizer, está consumado, ele estava refletindo que em toda a sua vida, especialmente no seu ministério, ele confirmou para os discípulos, para as multidões que o seguiram, e para todos nós que temos agora acesso à palavra sagrada, que a dívida impagável seria impagável para nós. A dívida foi paga. A dívida está paga, irmãos. É isso que Paulo está refletindo ao dizer, para os que estão em Cristo, nenhuma condenação há, não há mais dívida. Mas é preciso estar em Cristo. Em uma linguagem que os teólogos usam, aquele momento foi o momento da vitória da pena do pecado. Estávamos condenados, mas Jesus venceu por nós essa punição, essa pena, né? Que deveríamos sofrer. E é muito curioso nós então entendermos que quando Paulo, em Romanos 8, ele vai descrevendo do que é a vida em Cristo, ele faz uma relação direta, a partir do verso 2, com a vida no Espírito Santo. É para entendermos aquilo que Jesus tinha dito para os discípulos, que convinha que ele fosse ao céu, capítulo 16, né, verso 7, convinha que ele fosse para o céu. Por que convinha? Porque ele tinha uma obra agora a realizar na segunda fase do plano da salvação, agora no santuário celestial. Então convinha, era necessário. Tem tradução que coloca essa palavra, né? Era necessário que ele fosse. E ele indo, o Espírito Santo viria. Então a vinda do Espírito Santo, como ele mesmo afirmou no capítulo 14, verso 23, o Espírito Santo em nós seria a garantia de que ele, Jesus, e o Pai estariam em nós também. Então é lindo quando você percebe como Paulo vai descrevendo a realização daquilo que Jesus prometeu. E desde o Pentecostes nós não podemos duvidar disso. A vitória é em Cristo, porque enquanto Ele realiza a sua obra de intercessão e juízo no santuário celestial, capítulo 8 Romanos diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que maravilha, irmãos. Deus no céu por nós, Deus aqui na terra por nós. Vitória em Cristo. Vitória em Cristo. Essa expressão deve nos fazer lembrar, primeiro, a certeza que olhando para a cruz, e desde que aceitamos a Cristo, nossa vida está nele, então a vitória está garantida, amém? Mas além dessa experiência, quem sabe você pode lembrar do seu batismo, lembrar daquele dia em que você teve o contato com a Bíblia, e o milagre começou a acontecer, mas em seguida, você começou a enfrentar várias batalhas, e você entendeu, e o pastor tantas vezes te ensinou, que você não poderia abrir mão jamais dos seus momentos de devoção pessoal, do culto familiar, de estar aqui na igreja como hoje, adorando ao Senhor, porque tudo isso é a reafirmação da nossa vida em Cristo. Mas existe um outro aspecto, irmãos, que nós não podemos desconsiderar jamais. Todos aqueles que têm a vitória em Cristo precisam ter uma experiência da vitória com Cristo. Olha o que diz o capítulo 8 de Romanos, versos 16 e 17. Acompanhe comigo. 16 e 17 ele diz assim: o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também o quê?
herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Sabe qual é o problema de muitos? É ficar com Romanos 8:1 e esquecer da necessidade de Romanos 8:16 e 17. Porque veja, Romanos 8:1 nos faz nos reportar a cruz e lembrar: a dívida foi paga, não há condenação, porque a dívida foi paga, eu aceitei a Jesus, não devo mais nada. Só que temos que lembrar que além de sermos salvos da culpa, da pena, temos também que ter a experiência do processo de uma vida de um discípulo que ainda não está no céu. Está com Cristo, está em Cristo, mas ainda não está no céu. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que fomos livres ou libertos da culpa, da dívida, mas ainda temos que conviver com a presença do pecado. Inclusive na nossa própria vida. Lembra que pecado, como eu conceituei no início, não é uma questão só de comportamento, é uma condição. Ao mesmo tempo que você agora é nova criatura em Cristo, em você, diz Paulo, existe ainda a lei do pecado. Ela está dominada sim, porque a nossa vida em Cristo faz com que essa natureza pecaminosa esteja sob domínio. Mas não estamos livres ainda da presença do pecado, por isso que a gente tem que conviver com tantas mazelas desse mundo e viver com a nossa própria realidade das pressões dos nossos sentimentos, dos nossos desejos. Que em Gálatas Paulo diz que são as concupiscências da carne, né? Nesta manhã eu quero trazer um aspecto que é muito importante, por isso que eu citei Gálatas. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Gálatas capítulo 5. Eu orei bastante para tocar no aspecto que eu vou tocar baseado em Gálatas 5, porque é um assunto que tem, pastor Samuel, me preocupado bastante. Só nos 2 últimos meses eu li 4 livros sobre o assunto. Fiquem aí curiosos que daqui a pouco eu falo. Primeiro vamos ler o que Paulo diz. Digo, porém, o seguinte, versículo 16, 5:16. Vivam em quê? No Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o quê? O que querem. Percebem? Paulo já está dizendo aqui, nossa vida em Cristo, ela precisa ser também uma vida com Cristo, porque a vida com Cristo significa a vida de alguém que vive no Espírito. Quem vive com Cristo é porque vive no Espírito. E ele está dizendo aqui de uma guerra, que combinando com a linguagem dele, Romanos, seria a lei de Deus e a lei do pecado, as duas naturezas concorrendo. E quando ele fala então, queridos, dessa guerra, atentem que ele enfatiza aqui os desejos da carne. Em algumas traduções aí, concupiscência. Eu queria que vocês percebessem que logo em seguida, ele vai falar do resultado de quem é dominado pela carne, pelos desejos da carne. Está no verso 19. Ele fala então das obras da carne. E elas são conhecidas. Quais são elas? Na minha tradução tem imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, e aí vai. Mas no finalzinho ele diz, verso 21, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Normalmente, pastor Potência, quando a gente pensa nessa questão das obras da carne, a gente vai logo para bebedeiras, para orgias, não é isso? Por quê? Porque a gente pressupõe que Paulo está aqui falando entre quem é crente
que está em Cristo e anda com Cristo, com quem não é crente e por isso não anda com Cristo. Mas, irmãos, sabe o que é mais curioso na Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento? Que a maioria das vezes os profetas e apóstolos e o próprio Cristo, em seu ministério praticamente integral, a referência aos dois públicos não era entre os que eram da igreja e os que eram de fora. Já perceberam isso? Inclusive nas 3 parábolas que Jesus faz alusão, pastor, ao fim, na iminência da sua volta, ele fala na parábola das virgens prudentes e as loucas. E aí, quem é da igreja, quem é de fora? Não. Servos, fiéis e infiéis, é de dentro ou de fora? Tudo dentro. E ovelhas e bodes, que é a última parábola, a mais breve ali, que é exatamente Jesus voltando. De fora e de dentro? Não. No Velho Testamento a mesma coisa, a linguagem dos profetas geralmente era voltada para o povo de Deus e vendo, via de regra, 2 grupos. Interessante, na carta, ou no Apocalipse, quando a última carta é mencionada e fala de mornos e quentes, está falando de quem? Dentro da igreja. Então o que eu vou falar agora, o que mais me motivou, é porque o problema que eu quero falar aqui, baseado aqui no que Paulo está dizendo, está acontecendo também entre nós. Vocês perceberam que existe uma ordem lógica aqui? Geralmente o que é mencionado em primeiro lugar aqui é o que é mais enfático. Quais são os 3 pecados mencionados aqui? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Que contrastado com o verso 22, as primeiras 3 características do fruto do Espírito, que está em contraste com a obra da carne. Olha só, quem anda com Cristo, é vitorioso com Cristo, está vencendo a concupiscência ou o desejo da carne, e por isso está vivendo agora o quê? Produzindo o fruto do Espírito. E quais são eles? Os 3 primeiros. Verso 22. Amor, alegria e paz. E eu fiz, pastor, uma comparação aqui, né? Comparação até lógica. As primeiras características do fruto são as maiores evidências de uma vida cristã realmente prática. Mas as 3 características das obras da carne são as 3 evidências mais fortes de uma vida na carne. Eu me refiro à pornografia. A pornografia, irmãos, na história, e aqui eu quero pontuar 3 momentos da história. Primeiro século, a prostituição era tão séria que estava presente nos templos. Claro que naquele contexto é mais nos templos pagãos, né? Fazia parte das cerimônias, as orgias ali e prostituições. Segundo momento, século XIX, até pelo contexto do surgimento da igreja adventista, a pornografia estava muito nos bordéis. E o terceiro momento, em nossos dias, a pornografia está nos dispositivos eletrônicos, está onde você menos imagina, podendo estar nos quartos da sua casa. E alguns dados interessantes. Em 1953 foi publicada a primeira revista Playboy, mas é interessante que mais de 60 anos antes Ellen White escreveu: gravuras impuras têm influência corruptora. Fotografias de mulheres em estado desnudo são frequentemente oferecidas à venda. A mente toma prazer em contemplar cenas que despertam as paixões mais vis. Essas imagens vis corrompem a moral, predispõem as pessoas iludidas e frívolas para que liberem suas paixões sensuais. Ela escreveu isso na carta aos namorados, aos jovens namorados, página 60. Em 1970, surgiram os vídeos cassetes. Os consumidores de pornografia não precisavam mais ir aos cinemas, mas ainda teriam o constrangimento de irem às locadoras. E interessante que a palavra pornografia é a palavra que foi traduzida aqui como imoralidade sexual.
Década de 90 surge a internet. E com o surgimento da internet, a pornografia se popularizou e revolucionou a história ou a indústria pornográfica. 2019, atentem, um dos sites mais frequentados sobre o assunto. Só o relatório de 2019. 42 bilhões de acessos no ano. Isso equivale a dizer que toda a população acessasse teria pelo menos cinco chances. Mais de 116 milhões de acessos por dia, mais de 80 mil acessos por minuto, mais de 1.300 por segundo. 68% homens, e pasmem, as mulheres também, 32%. 4% dos que têm mais de 65 anos, olha os velhinhos também atrás. E 80% através dos aparelhos celulares. Por que eu trago esses dados? Para despertar em vocês o senso da gravidade. 2019 é esse relatório, mas sabe o que aconteceu em 2020? O que aconteceu em 2020? A pandemia da Covid-19. Sabe qual foi o aumento? 600%. E aqueles que lidam com a indústria da pornografia disseram: encontramos boas opções de entretenimento e vocês podem aproveitar enquanto estão em casa. Irmãos, não é um seminário, por isso eu não vou me deter aqui nos dados sobre pornografia, porque é só para chamar a atenção para o que Paulo chama da necessidade de estarmos vitoriosos com Cristo, porque, irmãos, são males que só podem ser superados com Cristo. Olha o que Carlos Alberto de Franco declarou: a pornografia é o negócio mais poderoso, crescente e devastador. Causa dependência, desestrutura a afetividade, desestabiliza a família e passa uma pesada fatura no campo da saúde mental. Tem a garra da adicção e as consequências psicológicas, afetivas e sociais do vício mais cruel. Na era da internet, a pornografia invadiu computadores, implodiu relacionamentos e aprisionou muita gente. E um dos especialistas no assunto, Tim Clijsters, ele declarou: atualmente há uma epidemia de pornografia. O que Deus criou, irmãos, para ser realmente uma fonte de prazer legítima no contexto das relações do casamento, o diabo criou todo o emaranhado para desestruturar mentalmente, emocionalmente, moralmente, se possível, todas as pessoas. E Ellen White diz: o mundo está entregue aos prazeres, prevalece a imoralidade. Você diria: pastor, mas como o senhor chegou a esse tema, pensou em trazer esse dado? É que recentemente eu recebi um ancião na minha sala, que eu conheço há muitos anos, aparentemente bem casado, e de fato ele está lutando para preservar o casamento. E ele abriu o coração para mim do sofrimento dele com a pornografia há alguns anos. Um dos 4 livros que eu li, eu dei um para ele. Que sofrimento, irmãos, que sofrimento. Mas sabe o que Ellen White diz? Há remédio para a alma enferma do pecado. Esse remédio está em Jesus, precioso Salvador. Sua graça é suficiente para o mais fraco dos seres. E aqui eu chamo a atenção de que Paulo, quando ele faz essa relação entre obras da carne e fruto do Espírito, e destaca a imoralidade sexual, a lascívia, a luxúria. E ao contrastarmos com o fruto do Espírito, percebam algo que é muito importante nós atentarmos. Primeiro, quando ele diz que a imoralidade sexual, ela pode ser contrastada com o fruto do Espírito, porque enquanto a imoralidade sexual, que é uma opção de viver tão somente para o prazer egoísta, usando um desejo que seria legítimo se fosse de acordo com a vontade de Deus, o foco está no egoísmo, da realização, sem compartilhar amor. Quando ele fala do fruto do Espírito, ele fala do amor, porque o amor genuíno, tendo origem em Deus, não busca o próprio prazer,
mas unicamente o prazer legítimo, que tem a aprovação de Deus e que tem uma relação direta com o próximo. Impureza, que é a segunda característica das obras da carne, seria o prazer pela devassidão. Paulo contrasta com a alegria, que é o prazer em Cristo. Mas pastor, mas não é para ter prazer sexual? Sim, mas o prazer sexual de acordo com o plano de Deus. Libertinagem, que seria a terceira característica da obra da carne, que é excesso, luxúria desenfreada, está em contraste com a paz, que tem a ver com uma consciência tranquila, por estar fazendo certo e buscando o prazer na medida e com a pessoa certa. O tempo é breve, não dá para me delongar mais, e a gente sabe que enquanto falamos, o Espírito Santo está falando ao coração. E eu me assustei, irmãos, porque recentemente um amigo casou uma filha, e o casamento não durou 1 ano, porque o rapaz é viciado em pornografia. Pastor, o vício em pornografia pode acabar com o casamento? Sim. O vício da pornografia faz com que na mente da pessoa crie uma expectativa de prazer. Aqueles que estão da área de saúde conhecem um pouco sobre dopamina, sabe que é um neurotransmissor responsável quanto à questão do prazer e também da dor, da tristeza. Sabem que Deus estabeleceu esse neurotransmissor para cada um, porque ninguém conseguiria viver só pelo prazer, e ninguém conseguiria também sobreviver só com a dor. Então a dopamina é como se fosse uma balança que precisa estar de forma equilibrada. Então imagine, você está com fome, chega em casa, a dopamina está em baixa, então a balança está para o lado da tristeza, né? Quando você come, se satisfaz, o que acontece? Aí é o equilíbrio. Então veja que Deus colocou isso de forma muito linda. Mas toda vez que alguém busca o prazer pela droga, pela pornografia, pela glutonaria também, comer demais, tudo isso vai predispondo a pessoa a viver em desequilíbrio quanto à busca do prazer. E a Bíblia, quando coloca o prazer como algo que nós temos o direito de desfrutar, sempre apresenta dentro do equilíbrio, irmãos. Por isso que Paulo fala de temperança, de domínio próprio. Isso só é possível a vida com Cristo, por estarmos com a nossa vida em Cristo. E finalmente quero falar da vida por Cristo, porque agora, voltando para Romanos capítulo 8 de novo, e se porventura, enquanto eu falava, eu estou falando para alguém que sabe de pessoas que são viciadas em pornografia, tenta ajudar essa pessoa em oração, mas essa pessoa também tem que ser orientada, porque diz o especialista que vencer a pornografia é mais difícil do que vencer a cocaína. Sugestão de leitura, quem gosta de ler, Nação Dopamina. Não fala só sobre pornografia, não. Todo tipo de substâncias ou de imagens que pressupõem a vícios, né? Que ele chama de adicção, né? Nação Dopamina, excelente. Escrito por uma psiquiatra americana, excelente. O outro livro, Pornografia, o Inimigo Silencioso, do Leandro Dalla, excelente. Mas eu quero então relembrar a vocês que, além de Paulo falar que a vitória plena ela tem que estar relacionada com a vida em Cristo, e a vida com Cristo é o andar com Cristo todo dia, ele fala também da vitória por Cristo. É o capítulo 8, de 31 em diante. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí chegando... verso 32 também. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E na sequência ele vai dizer, verso 35 e 36, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada, ou a espada? Verso 37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Sabe qual é o contexto aqui, irmãos? É o contexto de missão.
Atentem bem para a gente aproveitar os segundinhos que ainda tenho aqui. Vida em Cristo, vitória sobre a pena do pecado. Vida com Cristo, vitória ao ter que conviver ainda com a presença do pecado. Vida por Cristo, que enquanto estamos com a vida em Cristo e a vida com Cristo, nós temos uma missão. E Paulo está dizendo que não importa a pressão, não importa a perseguição, não importa que tipo de tentação nos sobrevenha, enquanto somos testemunha de Cristo. Por Cristo devemos dar, até se necessário for, a nossa própria vida. E aí um adendo importante. Quando eu aceitei a mensagem adventista na década de 80, me lembro bem que naquela ocasião, quando a gente falava de eventos finais, a ênfase era tão forte em perseguição e sofrimento que eu era adolescente, a gente ficava com medo. Mas primeiro, se acalmem, porque só os privilegiados terão que dar a vida por Cristo. Pastor, você é masoquista assim? Ou sadista? Não. É que eu estou falando aqui na perspectiva de que realmente Deus tem alguns que Ele escolhe, como Ele escolheu ao longo da história, para morrer por Ele, crucificado, decapitado, esfolado vivo e tantos outros sofrimentos. A maioria dos cristãos, o que precisa é viver por Cristo. E se necessário for, morrer por Ele. Mas isso é um processo. E esse nível de maturidade não é para todo mundo. E Ellen White até fala que Deus vai poupar alguns, né, que vão falecer antes, porque não suportaria. Então Deus sabe, na sua misericórdia, quem de fato vai aguentar parada. Mas nesta manhã, eu quero fazer um apelo a essa igreja. Um apelo para o senso de vitória plena. Porque, irmãos, uma vida em Cristo, vida com Cristo e vida por Cristo significa que estamos em total sintonia com o céu. E para isso temos que de fato centralizar tudo na pessoa de Jesus. Já há algum tempo eu tenho compreendido e tenho procurado vivenciar a necessidade de uma experiência, irmãos, além de teórica e cognitiva da palavra de Deus, também uma experiência prática. Porque o verdadeiro discipulado, a verdadeira experiência de seguir a Cristo, não é algo meramente intelectual. Não é só porque você tem certeza de que lado você está e sabe defender a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que é importante isso, mas isso não é tudo. Além da experiência de defender o que você crê, você também precisa ter o poder de Deus a te envolver por uma experiência real e constante com Cristo. Tem um hino do Inário Novo, que todos os dias eu canto esse hino de madrugada quando eu acordo para meus momentos de devoção. Para tomar consciência de que só mesmo em Cristo, com Cristo e por Cristo, eu poderei vencer as minhas lutas pessoais e me manter com o senso da vitória plena.